A maioria das pessoas entendeu errado a vontade de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre que alguém fala sobre a vontade de Deus, quase sempre a pergunta é a mesma: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E normalmente essa pergunta ela vem acompanhada de outras. Será que Deus quer que eu seja médico? Será que Deus quer que eu seja cantor? Será que Deus quer que eu seja pastor? Será que Deus quer que eu me case com essa pessoa? A gente costuma pensar que a vontade de Deus é descobrir uma profissão, um dom, uma carreira específica. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia apresenta a vontade de Deus de um jeito muito diferente? Imagine uma pessoa que acredita com toda a sinceridade que nasceu para cantar. Ela diz: meu propósito é cantar para Deus. Mas um dia ela sofre um acidente, perde completamente a voz. E agora? Será que ela perdeu a vontade de Deus? Será que Deus ficou sem plano para ela? Ou imagina alguém que acredita que nasceu para tocar piano, mas desenvolve uma doença que tira completamente o movimento das mãos. Será que essa pessoa perdeu o propósito? Se a vontade de Deus dependesse apenas de uma habilidade, bastaria a gente perder essa habilidade para perder também o propósito da vida. Mas será que é isso que a Bíblia está ensinando para nós? E eu acredito que não. Nós criamos uma ideia muito limitada sobre a vontade de Deus. Confundimos propósito com profissão. Confundimos chamado com ocupação. A gente confunde ministério com identidade. A Bíblia nunca diz que a vontade de Deus é que todos sejam médicos, músicos, empresários ou missionários. Ela não diz isso. Na verdade, quando a Bíblia fala claramente sobre a vontade de Deus, ela aponta para algo muito maior. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Percebeu? Ele não diz, esta é a vontade de Deus, que vocês descubram a profissão certa. Ele não diz, esta é a vontade de Deus, que vocês encontrem um emprego perfeito. Ele diz, esta é a vontade de Deus. Viver em constante comunhão com Ele. Orar, ser grato, ter um coração voltado para Cristo. E isso muda completamente a perspectiva. Porque qualquer pessoa pode viver essa vontade. O rico, o pobre, o saudável, o enfermo, quem canta, quem nunca cantou, quem prega, quem trabalha atrás do computador, quem dirige um caminhão, quem limpa uma casa, quem cuida dos filhos. A vontade de Deus não está presa ao que você está fazendo, ela está presa ao relacionamento. Existe outro texto que ele é muito mais direto, que diz o seguinte, também em Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Mais uma vez, a Bíblia responde claramente qual é a vontade de Deus: que você seja santo, que você se pareça com Cristo, que abandone o pecado, que viva uma vida separada para Deus. É interessante notar que muitos passam anos tentando descobrir qual profissão Deus escolheu, enquanto ignoram aquilo que Deus já revelou claramente na palavra. A gente muitas vezes queremos respostas para perguntas que Deus nunca prometeu responder. E acabamos deixando de obedecer aquilo que ele já respondeu. E eu não sei o seu caso, você que está ouvindo isso, talvez você esteja dizendo: Senhor, me mostra a tua vontade. E Deus responde: perdoe, ame, ore, obedeça, seja santo. Mas continuamos insistindo: não, Deus, eu quero saber outra coisa. É como alguém que ignora as placas da estrada e pergunta por que está perdido. Deus normalmente revela o próximo passo para quem está obedecendo o passo atual. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Entende? Antes de falar sobre grandes missões, Jesus fala sobre obediência. Porque Deus está muito mais interessado em formar o seu caráter do que simplesmente definir a sua carreira. A gente valoriza o que fazemos. Deus valoriza quem estamos nos tornando. É claro que Deus direciona pessoas para diferentes áreas. Isso é óbvio. Alguns vão ser professores, outros vão ser médicos, outros empresários, outros missionários, outros músicos. Mas essas ocupações são ferramentas. Ela não é o propósito final das coisas. O propósito continua sendo glorificar a Deus. O apóstolo Paulo ele escreve em Coríntios: assim, quer vocês comam,
bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Olha que interessante. Ele nem cita ministério. Ele fala de comer, beber. As coisas mais simples e rotineiras da nossa vida, que a gente faz isso todo dia. Porque glorificar a Deus não depende do palco, depende do coração. Talvez hoje você esteja frustrado porque ainda não descobriu o chamado da sua vida, mas talvez Deus esteja te dizendo: pare de procurar um cargo e comece a buscar a minha presença. Porque quem conhece a Deus nunca fica sem propósito. José glorificou a Deus como escravo, depois glorificou como prisioneiro e depois glorificou como governador. O propósito não mudou. Só mudou o lugar onde ele estava. Daniel glorificou a Deus como um jovem exilado, depois como conselheiro de reis, depois na cova dos leões. A posição mudou, o propósito permaneceu. O apóstolo Paulo, ele glorificou a Deus pregando, mas também glorificou a Deus preso, escrevendo inclusive essas cartas. Muitas das cartas dele foram escritas dentro de uma cela. O lugar mudou. A vontade do Senhor continuava a mesma. Isso traz uma paz enorme, porque significa que se amanhã tudo mudar, se você chegar a perder seu emprego, se você chegar a mudar de cidade, se você trocar de profissão, se os seus planos que você calculou com tanta exatidão não acontecerem, você não vai perder a vontade de Deus. Enquanto você continuar vivendo em comunhão com Cristo, buscando santidade e glorificando a Deus em tudo o que faz, você continua exatamente onde Deus quer que o seu coração esteja. Então, a mensagem desse vídeo aqui é: pare de viver ansioso, achando que existe apenas uma porta correta e que se você errar, Deus desistirá de você. Nosso Deus é um Deus soberano. Ele guia aqueles que caminham com Ele. Provérbios diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Note que o texto não diz para conhecer todos os caminhos primeiro, ele diz para reconhecer Deus em todos eles. Então ele dirige os seus passos. Que hoje você paremos de buscar apenas uma profissão perfeita e comecemos a buscar um relacionamento profundo com Deus. Porque quem encontra Cristo, cara, já encontrou o centro da vontade de Deus. E quando Cristo é o centro da sua vida, qualquer lugar onde Deus te colocar se torna um lugar de propósito. Que Deus te abençoe.